No último final de semana, a Folha de São Paulo trouxe uma reportagem trazendo mais detalhes de como que vai ser a condução da CPI, que vai começar agora na quarta-feira, no mais tardar na quinta-feira. E a CPI vai ter como objetivo avaliar se o presidente Bolsonaro agiu de modo intencional para propagar o vírus aqui no nosso país, promovendo a imunidade de rebanho. Então, o Eduardo Pazuello muito possivelmente vai ter que prestar depoimentos. Vai ser avaliada também a atuação do governo federal na compra de vacinas, e o Bolsonaro negou a compra das vacinas, falou para o Pazuello não comprar as vacinas, isso lá por volta de outubro. E outros pontos também, como, por exemplo, a defesa da cloroquina, um medicamento sem eficácia, e os outros também. E uma organização, ela tem se tornado central na CPI, que é o Tribunal de Contas da União, o TCU. O TCU fez um relatório contra o Eduardo Pazuello, e agora nós temos uma ação contra o ex-ministro da Saúde. E também, recentemente, o próprio TCU fez um relatório mostrando que o atual ministro da Defesa, o general Braga Neto, que na época era ministro da Casa Civil, foi omisso durante o caos em Manaus. Eu estou trazendo todas essas notícias para vocês para nós já irmos nos contextualizando antes do início da CPI. Porque no final de semana também o Renan Calheiros revelou que o Bolsonaro está pensando em fazer uma dança das cadeiras dentro do TCU. O Renan não falou que é por conta da pandemia, ele falou que era por conta do orçamento da União. E o TCU, vocês sabem, ele pode rejeitar as contas do governo Bolsonaro agora em 2021 e isso pode resultar com a impossibilidade do Bolsonaro disputar as eleições de 2022. Ele pode ser considerado impedido. Mas, vendo o que está acontecendo, tenho percebido que, na verdade, o objetivo do Bolsonaro é justamente evitar que esse elemento central, que é o TCU, acabe colaborando muito para a CPI. E olhem só essa notícia do UOL. E é mais uma notícia para a gente já ir contextualizando o que pode vir na CPI e principalmente os agentes, as organizações que vão ser nevrálgicos em toda essa investigação. TCU acusa governo de abuso de poder e omissão com kit intubação. Então isso já é um outro problema, porque o Tribunal de Contas da União está em cima do Pazuello, está em cima também do Braga Neto e agora do governo com os kits intubação e abuso de poder. Nós ficamos sabendo ao longo da semana que faltaram medicamentos para a sedação de pacientes que seriam intubados. Então os profissionais de saúde infelizmente tiveram que intubar os pacientes à força. Quando eu falo à força, sem anestesia. Então é algo terrível que tem acontecido. Abuso de poder, ineficácia e omissão são alguns dos termos utilizados pelo TCU para se referir à atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia de Covid-19 no Brasil. De acordo com o relatório do tribunal, concluído em abril, ou seja, nesse mês, o governo alterou documentos para se eximir da responsabilidade de liderar as ações ao ponto de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação em postos de saúde. Então isso é um problema. Isso é um problema. E assim, e o próprio Bolsonaro, como o Josias de Souza falou também no final de semana, ele gera provas contra ele mesmo. Não precisa investigar muito a fundo, porque o próprio Bolsonaro deu com a língua nos dentes em vários momentos do ano passado e também desse ano. Não vou comprar vacina da China, a responsabilidade não é minha, é do governador e dos prefeitos. Então assim, e ele promovia cloroquina, falou da imunidade de rebanho, a situação do Bolsonaro está ficando cada vez mais difícil. Isso porque a CPI nem começou. A análise do relatório do TCU será uma das prioridades da CPI da Covid, instalada no Senado na última terça. As primeiras sessões devem convocar os ex-ministros Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Fernando Azevedo da Defesa. Uma situação muito, mas muito complicada. Vamos pegar agora os dois pontos. Intubação. Segundo o relatório, o TCU se reuniu com o Ministério em 19 de março para tratar a falta de medicamentos aos pacientes em estado grave. Os fiscais relatam que, aspas, o acompanhamento do órgão baseava-se exclusivamente nos medicamentos utilizados para intubação de pacientes internados em hospitais públicos. Outro ponto que chamou a atenção foi o envio linear a todos os estados de 2 medicamentos para intubação, o Propofol e o Atracúrio, considerando a diferença no número de leitos entre os estados. Então, independentemente se um estado tivesse 100 leitos e o outro tivesse 10, estou aqui fazendo números aleatórios, a mesma quantidade de medicamentos para intubação eram enviados. Então assim,
É uma omissão, é um trabalho de porco isso que foi feito. E por isso que a gente sempre falava, o Eduardo Pazuello não trabalhava, ele era um come-dorme, só comia e dormia, ele não gostava de trabalhar. Você não faz ali nenhuma proporção mínima. É um erro deliberado isso por parte do Ministério da Saúde e do governo federal também. Mas agora nós temos abuso de poder. A ineficácia do Ministério no monitoramento do kit de intubação exemplifica o que o TCU classificou de omissão e abuso de poder por parte da pasta, que, para se eximir de suas responsabilidades, teria aberto mão de assumir a liderança nas ações da pandemia ao delegar essas funções a estados e municípios. Mas por que o Ministério da Saúde fez isso? Porque o próprio Bolsonaro ficava repetindo todas as vezes: a responsabilidade não é minha, a responsabilidade no combate à pandemia é de governadores e prefeitos. O STF tolheu as minhas atribuições, eu não posso fazer nada. E lembro até de uma vez que ele falou o seguinte: se eu fizer, eu posso sofrer um impeachment. E toda vez que você entra nos vídeos e vê, até a própria aqui nos vídeos recentes, nós tivemos uma enxurrada do gado bolsonarista, eles sempre usam esse argumento: olha, o governo federal não pode atuar porque o STF determinou. Só que aí o que aconteceu? Omissão. A situação ficou complicada para o Bolsonaro, muito complicada. Os fiscais escrevem que os países com os melhores resultados no controle de Covid-19 compartilham ao menos uma característica em comum: a adoção de medidas planejadas e coordenadas centralmente para o controle da disseminação do vírus, além da preparação do sistema de saúde para cuidar adequadamente das pessoas. As atuações da pasta, contudo, implicaram exclusões de responsabilidades relacionadas ao monitoramento. E aí ele cita aqui o decreto. Não tem mais o que dizer. Não tem mais o que dizer. Essa CPI vai culminar com a prisão do Bolsonaro. Porque vai ficar provado que ele agiu de modo deliberado para que o vírus fosse propagado, para que nós tivéssemos a imunidade de rebanho. Só que para alcançar a imunidade de rebanho, muitas vidas vão ser perdidas e nós não vamos conseguir atingir. Porque com o atual estado de contágio, o que vai acontecer? O vírus vai se multiplicar, vai mutar e nós nunca vamos atingir a imunidade de rebanho. Então a CPI hoje tem a faca e o queijo na mão para imputar um crime contra a humanidade de Bolsonaro, em cima de Bolsonaro. E aí ele vai ser julgado em tribunal internacional. Porque essa história de Ministério da Saúde se eximir da responsabilidade, isso é coisa do Bolsonaro. A situação nem começou e já está muito complicada. Por isso que o Bolsonaro já está tentando mexer os pauzinhos lá dentro do TCU. Por isso que nós vamos ficar ligados e continuar dando o nosso apoio para a CPI. Tudo isso precisa ser investigado, precisa ser avaliado. E o Renan Calheiros, pelo que está sendo dito nos bastidores, ele só vai de fato para cima da CPI se tiver o apoio popular. E nós vamos continuar dando esse apoio. Vamos só esperar para ver o que vai acontecer na quarta ou na quinta-feira, quando a CPI de fato começar. Mas até lá, se inscreva no canal, ative as notificações e me siga no Twitter, @profileoficial.